Em nome do Pai, e em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo de Deus. Lá, 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 Meu querido irmão, minha dileta irmã no Senhor Jesus, que a paz de Cristo e o amor de Maria esteja em nossos corações. Hoje, quarta-feira, 22 de novembro, é memória de Santa Cecília. Desde 22 de novembro do ano de 546, a memória desta santa é celebrada nesta data, 22 de novembro. Cecília é também uma das 7 mulheres por cujos nomes são honradas na liturgia eucarística da primeira missa no Missal Romano. Mais tarde, foi interpretada como inspiradora e patrona da música e do canto sacro. Foi interpretada como Santo Agostinho, em um belo e profundo comentário sobre o Salmo 32, fala sobre o novo homem, nova aliança, novo cântico. O cântico novo não pertence aos homens velhos. Por ele anseia todo o nosso amor, diz o santo, e canta um cântico novo no nosso coração. Cante um cântico novo, não a língua, mas a vida. Isso está no Liturgia das Horas, desse dia 22 de novembro, dedicada a Santa Cecília. Pois bem, que nós possamos também cantar um cântico novo com a nossa vida. Portanto, Santa Cecília, ela é interpretada como a patrona do canto, mas não necessariamente ela tenha sido uma musicista. Ouçamos o Santo Evangelho para este dia. Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 11. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados. Entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar, até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas que me destes renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão tuas 100 moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste.
O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei, colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém, depois dessa parábola. Eu imagino que eles estavam de cabeça baixa. É duro seguir o mestre, é duro seguir esse camarada. Não entendo o que está acontecendo na cabeça dele. Pois bem, Jesus contou essa parábola porque ainda a essa altura pensavam eles que o reino iria chegar logo. E aí Jesus conta: um homem nobre partiu para um lugar distante para se coroar o rei. Deu os seus bens a 10 empregados escolhidos. A cada um deu 100 moedas de prata. E não queriam, os seus concidadãos não queriam, o afrontaram. Não queremos que ele volte. Mas ele voltou como combinado. E os servos, exceto um, trabalharam, renderam. Ele disse para cada um deles: servo bom, muito bem, servo bom. Foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. Meus irmãos e irmãs, nós estamos vivendo hoje, ou desde que Jesus partiu, esse tempo dinâmico, esse tempo de agir, esse tempo de seguir Jesus para Jerusalém. Não de cabeça baixa, cabisbaixos, mas de cabeça erguida, agindo. Os discípulos ficaram decepcionados, mas nós já conhecemos a história. O Senhor ressuscitou e nos enviou o Espírito Santo. Nós somos filhos e filhas e devemos viver a alegria no seguimento de Jesus, a alegria de ser discípulo missionário, não só discípulo e não só missionário. Discípulo é aquele que segue, e o missionário é aquele que realiza o que Jesus realiza. Ao mesmo tempo que seguimos Jesus, nós também somos missionários. Praticamos aquilo que Jesus ensinou, que é fazer o bem, que é fazer as moedas recebidas de Jesus render, construindo na terra, com esses bens materiais, um reino que não passa, construindo na terra um reino que prosseguirá no céu, um reino que não será corrompido pelos desgastes da vida, do mundo, do tempo, mas um reino eterno. Abençoe-vos o Deus, todo o poder e a bondade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.